Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Hoje um vídeo um pouco diferente aí para vocês. Seguinte, geraram algumas dúvidas, o vídeo anterior gerou algumas dúvidas com relação à numeração de motores antigos na base de índice nacional, a BIM, tá? Então teve gente que veio falar pra mim, até gente que não estava inscrita no canal, porque eu também publiquei no meu Facebook sobre isso, perguntando como eu tinha feito para fazer a vistoria, conseguir meu 2018 sem ter um motor na base nacional, tá? Então o que acontece, pessoal? E inclusive um inscrito aí do canal perguntou pra mim, perguntou não, disse num comentário que se ele fosse transferir o carro do pai dele para o nome dele, ele teria que fazer o processo de inserção da numeração do motor na BIM, tá? Então vamos lá, a fonte de dados que eu vou usar aqui para me basear, tá? É a portaria do Detran número 2000, de 7 de novembro de 2006, sobre a obrigatoriedade do decalque da numeração do motor, tá? O que ocorre? Primeiro, para a gente poder entender a situação toda, a gente precisa compreender que todos os carros pré-96, eles teoricamente não estavam na base nacional de dados, né? Ou na base... na BIM, né? Na BIM. Base de índice nacional, tá? Quando eu falar base nacional de dados, você entenda como base de índice nacional, tá? Aqui já está na minha cabeça base nacional de dados, tá? Mas BIM significa isso, base de índice nacional, tá? Por que esses carros pré-96 não estavam na BIM? Porque a BIM foi criada em 96, entendeu? Então, antes da BIM existia o registro de motores? Com certeza existia, só que isso era de âmbito estadual. Então, quando você levava seu carro lá para fazer o licenciamento do carro, era retirado o decalque do motor e isso ficava na base de dados estadual daquele Detran. Então, eu não tenho certeza, não tenho como afirmar que todos os Detrans faziam isso, tá certo? Em 94, a gente teve a criação de um outro sistema que era só para motores, tá? Essa base de dados só para motores acabou migrando depois para BIM, tá? É um assunto meio complexo, tá? Então o que acontece? Vamos lá. Nós que temos aqui, estou falando diretamente para quem tem carros antigos, tá bom? Vamos entender o seguinte: seu carro é pré-96, obviamente, a não ser que você tenha um Fusca série ouro, tá? Mas seu carro é pré-96. O que acontecia naquela época? Você tirava lá o seu carro da fábrica, você levava o seu carro pro Detran da sua cidade, né, que ele está dentro do estado, né, da jurisdição do estado. Você fazia o emplacamento do seu veículo, onde o número do seu motor era retirado, né, era decalcado, e era, então, nesse processo, anexado ao chassi do seu veículo. Muito bem. Não tem nada na fábrica que case o seu motor com o seu chassi, tá? Carros antigos, se o Detran, por exemplo, tivesse que legitimar isso de alguma forma por documento de fábrica, isso não seria possível, porque simplesmente não era anexado essa questão de numeração de motor e numeração de chassi. No caso dos Fuscas, não era anexado, não era vinculado uma coisa a outra na fábrica. Isso era papel do Detran, tá bom? Muito bem. Então o que acontece? Diz aqui a portaria número 2000, de 7 de novembro de 2006, que o Detran, é papel do Detran da sua cidade, quando for fazer a vistoria, tá? Ou quando for fazer uma transferência,
de propriedade fazer esse tipo de verificação. Se o que está no seu veículo, a numeração que está no seu veículo de chassi de motor bate com a numeração estadual, tá? Ou seja, se o seu chassi e seu motor está na base estadual de dados, e aí sim ele deve constar. Por quê? Porque lá atrás isso já era feito, tá? Esse cadastro já era feito. Então o seu carro tem que ter o seu motor e o seu chassi na base estadual do seu Detran. Isso daí é uma obrigação deles ter, tá? Se seu carro tem placa, ele tem que ter isso registrado, tá certo? E o Detran da sua cidade, né, por consequência do seu estado, precisa fazer a verificação se essa base de dados deles está batendo com a BIM, as informações que tem na BIM. Só que lembremos mais uma vez, essa resolução é de 2006, tá certo? O que aconteceu depois da criação da BIM? Os veículos começaram a sair de fábrica já com essas informações inseridas na BIM, antes de emplacar. Então, essa questão de número de chassi e número de motor já estava vinculado e inserido na base de dados antes mesmo do carro sair da fábrica, antes mesmo dele ser seu, tá? Isso, a inclusão da placa junto à base de dados, tá, era feito posteriormente pelo Detran do seu estado, tá certo? Bom, isso eu acho que ficou claro. Então, assim, é impossível, a não ser que você ou um dono anterior do seu carro antigo tenha feito essa atualização do número do seu motor na BIM, dele estar na BIM de fato, tá certo? Tudo bem. Então, o que acontece? Então todo mundo que está rodando com o carro sem estar com o motor na BIM está errado? Negativo. Por quê? Vamos lá, deixa eu só encontrar aqui o artigo para poder ler para vocês, tá? Então vamos lá. Agora sim. Resolução do CONTRAN número 282 de 26 de 6 de 2008. Vamos lá. Artigo 5º, que é o que fala do nosso caso aqui, tá? Então, ó. A regularização do registro de veículos que apresentam motor com a numeração de acordo com o padrão do fabricante, no nosso caso, porém não constando no cadastro ou sendo divergente deste ou em duplicidade, se dará registrando a numeração do motor apresentada, atendendo um dos seguintes requisitos. Número 1. Confirmação da originalidade da montagem do motor no veículo através de documento do fabricante ou montadora, desde que não existam outros veículos da mesma marca registrados com o mesmo número de motor. Não tem como fazer isso, porque o Fusca foi feito, o Fusca e os outros carros pré-96 não tinham esse vínculo na fábrica, como eu já falei com vocês. Número 2. Informação do fabricante ou montadora da existência de mais de um motor originalmente produzido com essa numeração. Também não vai ter, provavelmente não vai ter. A Volkswagen provavelmente não tem mais esse registro. Número 3. Comprovação da procedência do motor ou bloco, novo ou usado, através de nota fiscal original de venda ou mediante declaração do proprietário constante no registro, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência lícita do motor, conforme modelo constante no anexo desta resolução, caso não seja confirmada a originalidade referida no inciso 1 e a numeração não estiver vinculada a outro veículo. Ou seja, a gente entraria mais ou menos aqui nesse terceiro. Você teria que fazer uma declaração assinada em cartório, se responsabilizando pela numeração daquele motor, algo que é um pouco complicado, já que você não estava lá na hora da montagem do motor no carro na fábrica lá atrás. Então é meio complicado. Número 4. Comprovação da procedência do motor ou bloco novo ou usado mediante nota fiscal original de venda, comprovante de compra e venda do mesmo pelo proprietário do veículo que possui o número de motor registrado, declaração emitida pelo proprietário responsabilizando civil e criminalmente. Tá. Número 5. Hipótese prevista no inciso 4. Os veículos que possuírem o mesmo número de motor em duplicidade terão
incluídos em seus cadastros uma restrição devido à duplicidade. Não é o caso. Tá. Depois, tá. No terceiro caput aqui do quinto, talvez tenha alguma coisa que nos interesse. Na hipótese do padrão de gravação do fabricante não ser reconhecido pelo órgão de trânsito, a gente deverá consultar o fabricante ou montadora ou importadora e encaminhar. Tá. Só que tudo isso aqui, galera, é referente ao órgão de trânsito do seu estado, ou seja, caso não esteja na base do seu estado, tá? Não na BIM, tá? Isso é uma questão de regularização do seu estado. Então, se você for ver aqui, existe no capítulo 8, tá? Deixa eu só achar aqui. Bom, vamos lá. Então, concluindo, eu não encontrei aqui nas duas leis, nas duas resoluções que regem a numeração dos motores, o seguinte: em nenhum lugar você é obrigado a inserir o seu motor na BIM, tá? Se o seu motor não foi trocado, tá? Se o seu motor é de fábrica. E o seu motor está sim cadastrado no Detran, ele só não está cadastrado na Base Nacional de Dados, tá? Então o seu Detran, ele sabe qual é o seu motor, tá? Tanto é que eu tô com o meu 2018 verde, e se esse não cadastro do motor na Base Nacional de Dados fosse algo que travasse o documento, a emissão do documento em si seria impossível, tá? Então, basicamente é isso, galera. Assim, é uma questão que não está bem descrita, tá? Então, assim, se você por algum motivo for acharcado por algum vistoriador, tá? Você pode muito bem tentar rebater isso, tá? Com essa base de argumentação. O seu carro não está inserido na base nacional, porque a base nacional foi criada depois da fabricação do veículo, onde o número do motor está apenas na base de dados do Detran estadual, e não existe em lugar nenhum nenhuma lei obrigando você a fazer esse cadastro do seu motor na base de dados nacional, tá? Não tem nenhum lugar obrigando, a não ser que você tenha trocado o seu motor. Como o seu motor é de fábrica, tá? Se o seu motor for de fato de fábrica, o que não tem como saber, né? Só quem vai saber isso é o Detran da sua cidade, tá? Eles sabem, eles têm esse registro, tá certo? Então não é uma coisa que fora, não tá na lei, tá? É uma coisa que é imprópria você cobrar de alguém que essa pessoa insira o número, né? Obrigue a pessoa a fazer essa vistoria para inserir o número do motor aí na base nacional, tá certo? Não tem lugar algum. Se alguém achar, por favor, poste aí embaixo, e aí eu faço até outro vídeo, tá? Mas a minha interpretação com relação a isso é essa, tá certo? Não existe obrigatoriedade descrita em lugar algum para carros pré-96 de terem o número do motor lá na base nacional. Tanto é verdade isso, tá? Que o número do chassi tá lá na base nacional, porque o Detran já jogou lá na base nacional, entendeu? Então, se eles têm o número do chassi, eles têm o número do motor, tá? E o cadastro na base nacional é uma questão só de boa vontade, tá? Bater lá, poxa, na vistoria anual, olhou o número do motor, o número do motor está igual ao número que está na nossa base estadual. Beleza, vamos jogar isso. Não precisa fazer uma vistoria técnica, entendeu?
vamos jogar esse número de motor na BIM. É uma questão só de boa vontade. Então, só concluindo, pessoal, aqui que está acabando a bateria. Você está errado em rodar com um carro que não está com motor na base nacional? Se seu carro for pré-96, você não está errado. Você está errado de tentar vender um carro que está sem um motor na base nacional? Não, você não está errado, porque seu carro não tem que constar lá, tá? Essa é uma questão opcional sua, tá certo? E você precisa, de fato de direito, pagar para que o motor original seja avaliado por um perito e incluso na base de dados? Não, porque o Detran do seu estado deverá ter a numeração do seu motor vinculado à numeração do chassi, porque no momento do emplacamento original do carro isso deveria ter sido feito, tá? Quando você precisa mexer com essa parte de base nacional e Renamo, que é a base dos motores e tal, quando você trocar um motor, se o seu motor não for mais original ou ele tiver em divergência com a base de dados estadual, aí você precisa fazer alteração. Em qualquer outra situação não é necessário, tá? Você faça se você quiser fazer, se você quiser ter o seu motor na base nacional, tá? Na BIM. Se você tá com o seu motor original, você pode rodar com ele sem estar registrado, tá certo? Na BIM. A gente tem que estar registrado na base estadual. Beleza? Então é isso. Espero ter tirado essa dúvida, tá? Se alguém aí for da área jurídica entender um pouco mais do que eu não sou advogado, tá? Eu só não encontrei aqui, eu procurei bastante e não encontrei nada que fosse contrário a essa minha interpretação, tá certo? Se você conhecer alguma resolução que obrigue a pessoa a registrar um motor pré-96 na BIM, você, sem que ele tenha sido trocado, né, um motor original, você, por favor, coloque aí embaixo que eu refaço esse vídeo e altero a minha interpretação da situação, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá o seu like. Se gostaram, mas ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam e compartilhem. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!